Olá pessoal, vamos dar continuidade aí ao estudo da hidráulica. Essa será a nossa última aula de hidráulica, onde nós tivemos a oportunidade de aprender o reservatório hidráulico, principais tipos de bombas hidráulicas, filtros hidráulicos, atuadores hidráulicos, e agora eu irei mostrar os principais tipos de centro de válvulas direcionais utilizadas na hidráulica. Nós iremos dar continuidade com a parte de pneumática, porém a simbologia na parte de pneumática é bem análoga à parte de hidráulica. E na próxima aula nós iremos ver a nomenclatura, como é que a gente define nomenclatura de válvulas direcionais. Lembrando que a nomenclatura utilizada é a mesma, diferindo apenas quando se utiliza centro ou não. Mas isso nós iremos ver na próxima aula. Nessa aula agora, eu irei mostrar a vocês as características e os tipos de centro, os principais tipos de centro utilizados nas válvulas direcionais hidráulicas. Vamos lembrar aí que a gente viu na última aula os principais tipos de centro. A gente viu que tem o centro aberto, tem o centro fechado, nós temos o centro do tipo tandem e o centro aberto negativo. Esses são os principais tipos de centro utilizados em válvulas direcionais hidráulicas. Nós iremos ver cada um deles apresentando as principais diferenças existentes entre cada um. Então eu vou apagar aqui. Vamos refazer aquele circuito visto na aula anterior, né? Onde nós tínhamos o reservatório hidráulico aqui. Nós tínhamos, né, uma bomba hidráulica. Eu vou colocar aqui outro reservatório, porque eu vou precisar da minha válvula de alívio, né? E daí eu vou colocar um manômetro para a gente verificar a pressão da linha hidráulica. Após o manômetro aqui, eu irei colocar uma válvula de 3 posições, como a gente viu na aula passada. Eu vou colocar uma fechada e logo em seguida eu irei modificar para uma válvula do tipo aberta. Vou modificar o tipo de centro aqui e vou iniciar com o estudo da válvula direcional com centro aberto. Lembrando que nessa via P é a via de pressão onde vai linkada a válvula, e na via T é a via que vai linkada ao tanque. Daí nós temos aí a montagem e eu vou colocar um cilindro de dupla ação aqui para nós realizarmos a simulação. Então, gente, com o circuito aqui montado, com essa válvula direcional de centro aberto, vamos realizar aí a simulação para a gente ver como é que o circuito se comporta. Vou colocar aqui o play. Já está simulando. Veja que, como eu havia falado na aula passada, o manômetro está acusando uma pressão zero. Por quê? Porque a bomba está bombeando todo o óleo e ele está escoando aqui pelo reservatório. Se eu aciono a válvula de um dos lados, o cilindro avança até o fim do curso. Assim que ele avança, que todo o óleo preenche aqui a câmara de admissão do meu pistão, a pressão da linha se eleva, veja aqui de vermelho, ela faz com que a válvula de alívio seja acionada e o óleo é liberado para o reservatório. Se eu aciono para o outro lado, essa válvula, o pistão ele realiza o retorno. O que é interessante a gente observar? Primeiro ponto, aqui na posição de repouso dele, se vocês olharem na válvula aqui, ela é toda comunicada, né? Aqui a parte
de admissão do avanço, ela é linkada com a parte do retorno, que é linkada aqui com o reservatório. Então vejam bem, se eu pegar esse cilindro e eu pegasse ele com a mão e movesse ele, o óleo aqui na câmara na câmara de retorno, ele iria escoar, e como ele vai sempre escolher o lado de menor esforço, ele viria aqui para o reservatório direto. Então, olha, eu conseguiria mover, lógico que aqui no software não tem como fazer isso, pois o software ele só simula ações aqui na minha válvula direcional, mas eu teria como mover esse pistão aqui de um lado para o outro. O que é que isso quer dizer? Que esse centro ele não é adequado para a elevação de carga. Por quê? Porque se eu tivesse, por exemplo, realizando a elevação aqui da carga e parasse em uma posição intermediária do meu atuador, o peso da carga iria fazer com que esse óleo ele viesse para o reservatório, e quando eu colocasse na posição central, ele iria realizar o retorno brusco do cilindro, pois não tem nada que impeça o retorno desse óleo aqui, né, para minha câmara, para meu reservatório aqui, né? Então, o primeiro ponto é que a válvula de centro aberto, ela não pode ser usada, então eu vou colocar aqui, livre movimentação do atuador. Essa é uma das características da minha válvula de centro aberto, pois o atuador, conforme nós vimos, conforme foi explicado, ele pode se mover livremente, né, de um lado para o outro. O outro ponto é baixa pressão aqui, ó, na minha linha. Então, a linha, ela adquire uma baixa pressão justamente na posição intermediária, justamente porque o óleo ele escoa diretamente para o reservatório. Então, ó, baixa pressão na linha. Então, esse tipo de centro, ele promove uma pressão baixa na linha de pressurização, uma vez que o óleo todo escoa para o meu reservatório. E vamos ver a próxima característica que eu gostaria de mostrar aqui para vocês. Qual seria? Seria uma possibilidade de eu usar mais de um atuador. Então, eu vou copiar esse atuador e vou colocá-lo aqui ao lado, e vou colocar uma outra válvula direcional aqui, ó, exatamente paralela a essa primeira válvula. E eu vou colocar aqui novamente um tanque aqui, e a linha ela será a mesma linha, né? A bomba só precisarei dessa única bomba, porque eu utilizarei os dois atuadores em paralelo. Então, vamos ver como é que irá funcionar agora o nosso sistema hidráulico. Olha, vou linkar aqui com avanço e aqui com retorno. E agora eu irei iniciar a simulação, certo? Aqui, conforme eu fiz no exemplo anterior, eu espero que quando eu atue aqui, por exemplo, o cilindro avance, e quando eu atue desse outro lado, ele retorne. Vamos ver aqui quando eu colocar o cilindro para avançar, o que irá acontecer, né? Olha, vocês notam que o cilindro ele permanece em repouso, certo? Por que é que isso está acontecendo? Está acontecendo porque o óleo que está vindo bombeado da bomba, ele está vindo diretamente aqui para esse reservatório. Porque, como foi mencionado anteriormente, o óleo sempre vai escolher o menor percurso. Então, o percurso que o óleo está escolhendo aqui é justamente seguir e vir diretamente para o reservatório. Então, nenhum óleo está ocupando aqui essa câmara de avanço, portanto, o cilindro não está avançando. Porém, vejam aí se eu colocar
os dois no modo de avanço, olha, esse avançando e esse avançando. Aí, olha, os dois conseguem se locomover. Por quê? Porque o óleo ele está sendo destinado ao mesmo tempo para essa câmara e para essa câmara, já que nenhum deles está na posição central. Pois quando está na posição central, o óleo escolhe sempre o menor esforço, então ele virá para o meu reservatório. Então, a outra característica que nós podemos mencionar é impossibilidade de se trabalhar com mais de um atuador ao mesmo tempo. Esse tipo de válvula com centro aberto, eles impossibilitam o trabalho com mais de um tipo de atuador ao mesmo tempo. Está um pouco... deixa eu arrumar aqui a frase. Então, olha, quais são as características para esse tipo de centro? O centro aberto, primeira, livre movimentação do atuador. Por quê? Porque quando ele está na posição central aqui, né? Quando a gente coloca na posição central, eu posso mover esse atuador de um lado para o outro, de forma que o óleo ele virá cair no reservatório. Então, essa livre movimentação do atuador, ela implica no fato de que ele não pode ser utilizado para aplicações que demandem elevação de carga, por exemplo, porque senão o pistão ele iria recuar de maneira rápida e não iria conseguir içar a carga. Segunda característica, baixa pressão na linha, pois quando ele está na posição de centro, a gente pode dizer baixa pressão na linha quando na posição central, pois a gente viu que ele irá escoar todo o óleo através do reservatório. E a última, impossibilidade de se trabalhar com mais de um atuador. A gente viu que se dá porque quando você tenta avançar em um outro atuador, quando se tenta realizar o avanço, o óleo ele escolhe o caminho paralelo que exige um menor esforço. Então nós temos aí essas três características para o tipo de centro aberto. Gente, vamos avaliar agora a válvula direcional de centro fechado, certo? Então, eu irei colocar aqui centro fechado e nós iremos fazer as mesmas avaliações que nós fizemos para as de centro aberto, porém agora utilizando uma válvula direcional de centro fechado. Eu irei modificar aqui e daí vejam a simbologia dela, né? Aqui a válvula direcional de centro fechado. E eu irei iniciar a simulação para que nós possamos avaliá-la. Olha aí, a primeira coisa já é bem evidente que a gente pode avaliar é que essa válvula, como ela bloqueia aqui nos quatro lados, ó, todas essas vias elas são bloqueadas, ou seja, são isoladas umas das outras, a gente vai gerar uma alta pressão na linha, fazendo com que acione aqui a minha válvula de alívio. Então, eu posso colocar já uma das características aqui, alta pressão na linha, não é isso? A gente vai ter aí uma elevada pressão na linha. Daí eu vou acioná-la de um lado e do outro para a gente ver. Normalmente aqui ela avança, do outro lado ela retorna e eu posso parar numa posição intermediária, como vocês sabem aqui. O cilindro ele está numa posição intermediária. O que é que acontece? De modo diferente, se você tentar mover o atuador aqui, ele não irá se mover. Por quê? Porque aqui está bloqueado, então o óleo ele fica trancado aqui nesse espaço. Assim como o óleo da câmara de recuo aqui, ó, ele também está bloqueado a sua passagem.
Então, o óleo aqui ele fica preso, fazendo com que o êmbolo ele não consiga se mexer, não é isso? Então, aqui ó, a gente pode colocar que para esse tipo de válvula nós teremos uma posição nós teremos bloqueio do atuador na posição central da válvula. O que é que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que a gente pode utilizar essa válvula para realizar atividades que demandem grandes carregamentos, concorda? Por quê? Porque se eu estiver içando uma carga e parar no meio, assim como essas retroescavadeiras fazem, elas estão levantando algum peso e param no meio, aí sobem mais um pouco, param. O óleo ele fica bloqueado aqui, fazendo com que o êmbolo sustente a carga de fato, né? Então aqui a gente consegue utilizar para aplicações com grandes carregamentos, esse tipo de válvula com centro fechado. E vamos ver aí a outra avaliação, que seria o trabalho com mais de um atuador, né? Isso. Vou colocar outro atuador da mesma forma que eu fiz com o centro aberto. Vou colocar aqui outro atuador. E vou linkar aqui, ó. Trazer o tanque também. E agora vamos simular para ver como se dá esse processo. Vou deixar um na posição central e vou avançar esse outro atuador. Vamos ver se ele avança. Olha aqui, a gente consegue trabalhar só com esse ou só com esse outro, né? Ou eu consigo retornar esse e deixar o outro avançado. Por que é que isso acontece, pessoal? Porque, por exemplo, quando eu retorno ou quando eu avanço aqui nessa operação de avanço, o óleo aqui, antes ele passava para o meu tanque, né? Agora ele está bloqueado. Como ele está bloqueado, o menor caminho, o menor esforço, o caminho do menor esforço será esse agora. Então, por isso que eu consigo trabalhar tanto com um atuador quanto com o outro atuador, né? Onde, com o centro aberto, eu não conseguia trabalhar com os dois atuadores ao mesmo tempo. Aqui eu consigo trabalhar com cada atuador de maneira individual. Então, isso é positivo, pois permite trabalhar com mais de um cilindro, por exemplo, em alguma determinada atividade. Então, essa é a outra característica bastante importante, que é justamente possibilitar o trabalho com mais de um atuador ao mesmo tempo. Então, temos aí as três características do centro fechado: alta pressão na linha, pois a posição central, o atuador ele se encontra bloqueando a passagem de fluxo. Bloqueio do atuador na posição central, que quando ele está aqui, ele não consegue se mover, pois está bloqueado. Isso é positivo para aplicações com levantamento de carga, por exemplo. E, por fim, possibilita o trabalho com mais de um atuador ao mesmo tempo. Bem, vamos avaliar agora o centro tandem. TANDEM, tandem, e ele tem o seguinte formato. Vamos lá, vou colocá-lo aqui. O centro tandem ele tem esse formato aqui, certo? E daí vocês podem perceber já que essas duas vias de cima, ó, elas são vias de bloqueio,
e a via de baixo, ela é interligada com o reservatório. A via que vem da bomba, ela é interligada com o meu reservatório. E as de cima de bloqueio. Então, vamos fazer a simulação aqui. Conforme vocês podem já inicialmente observar, a pressão aqui na parte de baixo, ela é bastante baixa, está zerada a pressão aqui no meu manômetro. Por quê? Porque todo o óleo está escorrendo direto para o meu reservatório, então por isso a pressão ela é zero. Então nós já teremos uma característica aí, que é justamente a baixa pressurização na linha. E vamos aí avaliar o avanço, né? Temos o avanço e teremos o retorno. E aqui está parada em uma posição intermediária, conforme nós fizemos nas vezes anteriores. Novamente, aqui nessa posição, se você tentar mexer esse êmbolo para um lado ou para o outro, ele irá impossibilitar o retorno do óleo aqui das câmaras de avanço e de retorno. Então nós teremos aqui o travamento do meu atuador. Então nós podemos dizer, né, que o atuador ele permanece imóvel em uma posição intermediária e ele propicia uma baixa pressão na linha. Então eu vou aqui colocar rapidamente. Teremos baixa pressão na linha e aqui o atuador permanece imóvel para posições intermediárias do cilindro. E o último ponto que nós iremos avaliar é justamente a atuação dele em combinação com outros atuadores. Então eu vou colocar um outro atuador aqui, pegar esse, copiar e colocá-lo aqui de lado, e vou colocar também uma válvula aqui. Uma válvula também com centro tandem. Vou colocar aqui o tanque. E vejam que se eu ligar essa via aqui diretamente na pressão, vai se tornar impossível de movimentar. Por quê? Porque assim como nós fizemos com o centro aberto, se eu tentar mover qualquer uma dessas válvulas, o óleo irá escapar diretamente para o reservatório pela outra válvula. Então existe uma maneira melhor de ligar válvulas do tipo tandem. Qual é? É a seguinte, ó. A gente liga a bomba apenas em uma das válvulas e a outra válvula, a saída dela vai ligada na admissão da válvula posterior, certo? E daí nós iremos ver como é que isso funciona. Vou dar o play aqui. Eu vou tentar mover essa válvula. Agora eu vou tentar mover essa. Veja que ela permanece parada. Por que isso acontece? Porque aqui ela está bloqueando toda a passagem do óleo. Se eu tornar essa válvula para a posição intermediária, agora eu consigo mover essa, porque o óleo está alimentando aqui a válvula. Então, isso quer dizer que para a válvula do centro tipo tandem, nós só conseguimos mover um atuador por vez. Olha, não conseguimos mover os dois. Se eu mover esse, eu não consigo mover esse outro. Se eu deixar esse no centro, eu consigo mover esse. Porém, eu não consigo mover esse. Então, como foi dito anteriormente, se eu ligasse aqui essa válvula diretamente na linha de pressão, eu não conseguiria mover nenhum dos dois, pois quando eu movesse um, o óleo iria escapar
pelo reservatório na outra válvula, ou por essa, ou por essa. Então, a melhor maneira de combinar válvulas do tipo tandem é dessa maneira, a saída de uma válvula se liga na entrada da outra, na admissão da outra, porém eu só consigo mover um atuador por vez. Então, olha, eu vou colocar aqui a outra característica: só é possível acionar um atuador por vez para válvulas do centro tipo tandem. E agora, pessoal, para finalizar, eu irei para o último tipo de centro de válvula que nós iremos estudar agora. Vou apagar aqui, e o centro é o centro aberto negativo, certo? Centro aberto negativo. Para tanto, eu irei apagar aqui esse lado. Vou colocar o reservatório aqui desse outro lado. E vou mudar o tipo de centro, implementando o centro aberto negativo. Deixa eu procurar ele aqui. Centro aberto negativo. É esse daqui, certo? Então, eu vou dar o play para que nós possamos avaliar. Inicialmente, nós já identificamos a primeira característica, que é o quê? Alta pressão na linha, né? Alta pressão. Se você vê esse tipo de centro, ele tem a linha de pressão, ela é bloqueada, e as demais linhas são interligadas, ó. Essa linha que vem do atuador, da câmara de admissão do atuador, essa outra que vem da câmara de retorno do atuador, e a linha que vai para a baixa pressão, para meu tanque. Então, todas essas são interligadas e a linha de pressão é bloqueada. Então, como a linha de pressão é bloqueada, na posição intermediária, ela gera uma alta pressão na linha. Alta pressão na linha, quando ela está na posição intermediária, certo? Essa é a primeira característica. A segunda característica é com relação à mobilidade do meu atuador. Se vocês olharem aqui, né? Se nós tentarmos mover esse êmbolo, o que é que vocês acham? Que ele se moveria ou não? Possivelmente sim, né? Por quê? Porque quando eu empurrasse ele para cá, o óleo que está aqui, ó, ele viria aqui, ó, para o meu tanque. Então, esse êmbolo, ele é móvel, certo? Na posição central do meu atuador. Veja que eu não estou falando com ele avançado, ó. Por exemplo, nessa condição de avançado, logicamente ele está imóvel. Agora, quando ele está numa posição intermediária, que é o que nós estamos avaliando, pois essas outras duas posições, elas são iguais em todas as válvulas. Então, na posição intermediária, ele apresenta um êmbolo móvel, o que, conforme nós mencionamos, dificulta para aplicações de levantamento de carga, né? Êmbolo móvel, a posição intermediária da válvula. E por fim, vamos ver a aplicação dele em conjunto com mais de um atuador, né? De antemão, a gente já tem como prever aqui a operacionalização, porque, olha, se na posição central ele está bloqueando o fluxo, logicamente ele não vai fazer igual aquela válvula de centro aberto que libera o fluxo para o reservatório, ou a tandem. Então, se ele bloqueia o fluxo, ele não vai gerar uma região de baixa pressão aqui, facilitando o escoamento do óleo. Então, muito provavelmente, ele permite o trabalho com mais de um atuador ao mesmo tempo, né? Aqui a gente pode trabalhar com um ou com outro, com um
um ao mesmo tempo do outro, né? Sem problema algum. Por quê? Porque na posição central, ele bloqueia a passagem de óleo, não permitindo a passagem dele para o meu reservatório. Então, isso faz com que ele, naturalmente, possibilita o trabalho com mais de um atuador. Aí, essa é a última característica desse tipo de centro, o centro aberto negativo. Espero que vocês tenham compreendido. A escolha de cada um dos tipos de válvula depende muito da aplicação, o que é que você vai querer fazer, mas nós temos aí os principais tipos de centro de válvulas hidráulicas que irão caracterizar uma operação diferente a depender da aplicação.